Olá pessoal, você já ouviu falar sobre dislexia? Conhece alguém que tem a dislexia? Sabe o que é a dislexia? Ou o que você precisa fazer quando você identifica algum dos sintomas da dislexia? Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, mas antes de mais nada, não esqueça de curtir a nossa página, tá? Deixa o seu likezinho, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você pode ajudar alguém também. E se você acha que dislexia é coisa de criança, você está muito enganado. Antes era muito mais difícil os professores identificarem as crianças com dislexia. Então a gente tem atualmente muito adulto aí com dislexia que nem sabe que tem dislexia. Então vamos ali agora falar quais são os sintomas. Se você tem algum ou alguns, é bom ficar atento. Não sei se você tem ou conhece alguém que tem uma grande dificuldade com a leitura. Então não consegue ler um livro, pega no sono, enfim. Ou quando lê, pula o finalzinho das palavras. Alguém que começa a ler um código de barra e muda 100% o que está sendo ouvido ali ou falado, confunde os números. Ou tem dificuldade de pensar o que vai escrever, não consegue ali colocar no papel as ideias. As anotações, as dificuldades em fazer qualquer tipo de anotação. Ou dificuldade em interpretar textos. Precisa ler várias e várias vezes para conseguir entender alguma coisa. Ou uma dificuldade com troca de letras dentro das palavras, ou troca de palavras, né, pelas outras, ou também uma confusão com a pontuação ou com as regras de gramática. Confunde instruções. Então, se você tem uma instrução, você acaba confundindo, entendendo de uma forma bem distinta do que realmente era. Tem dificuldade no planejamento, no manejo, nas adaptações das tarefas e do tempo também. Dificuldade de concentração. E talvez ali num cinema ou assistindo um filme em casa, tem dificuldade de ler a legenda num filme legendado. Pois é, acaba confundindo. Então, ou presta atenção na legenda, ou presta atenção na imagem, enfim. Então, estes aí são alguns dos sintomas das pessoas disléxicas que são adultas. Mas não se preocupe, porque a gente vai falar um pouco mais do que fazer e o que precisa ser feito. Não adianta só se preocupar com o problema. Então, para vocês saberem, o Fê, ele tem dislexia e ele não sabia. E quando a gente começou a namorar, eu identifiquei aí alguns desses sintomas que a gente falou. E eu pensei, eu acho que tem ali um pouquinho de dislexia. E a gente fez o teste e batata, né? E eu procurando remédio, pensando que eu tinha TDA, um déficit de atenção, mas não era dislexia. Era dislexia. E o que é a dislexia, afinal de contas? A dislexia, ela é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e escrita. A pessoa tem dificuldade para encadear as letras, formar as palavras e não relaciona direito os sons com as sílabas. E infelizmente, ou felizmente para as mulheres, cada 3 homens a cada uma mulher. E a dislexia, ela não tem cura, né? Então, assim, a pessoa que tem dislexia vai ter que aprender a conviver com ela. Não adianta procurar remédio, porque isso não vai te adiantar. E o que é legal hoje em dia, com a internet e tudo mais, é fácil você encontrar um teste gratuito e rápido que você possa realizar e identificar se você tem ou não a dislexia. Então nós temos 3 tipos de dislexia. A fonológica, que é a dificuldade em memorizar e diferenciar os fonemas, com a dificuldade em pronunciar os sons isolados das palavras. A gente tem também a dislexia lexical, dificuldade em fazer a síntese das palavras só conseguindo reconhecer os fonemas. E nós temos a mista, que é tudo isso. Uma misturinha dos dois, então é a dificuldade em adequar a linguagem. Pois é. E não adianta a gente só falar dos problemas. Existem também as qualidades de um disléxico. Então, existem algumas habilidades que o disléxico pode desenvolver diante de uma pessoa não disléxica, que é também de se apreciar e se orgulhar
por ela também. Afinal de contas, os grandes cientistas da história, até mesmo os grandes nomes literários, eles eram disléxicos. Os disléxicos são pessoas que são muito criativas e muito curiosas. A gente consegue... a gente tem uma habilidade visual muito mais apurada do que uma pessoa não disléxica. E os disléxicos, eles têm muita facilidade de se expressar oralmente. Então, às vezes ele não consegue ali concatenar as ideias e escrever no papel, mas ele se expressa muito bem falando. Temos boa capacidade de lidar com novas situações. Então, às vezes um problema que você tenha no seu dia a dia, o disléxico consegue resolver esse problema de uma maneira diferente que outras pessoas não conseguiriam, por exemplo. E são pessoas que são muito intuitivas também. Pois é. Essas são só algumas das qualidades, tem muitas outras. E o que fazer quando você identifica tudo isso? Você tem que aprender a conviver com as suas dificuldades. Então você vai ter que ali ver quais são os seus pontos fracos e aprimorar. Então cada disléxico vai ter ali a sua dificuldade mais acentuada em certos pontos. E é bom você parar e atentar e conseguir reconhecer para aprimorar esses pontos fracos. O importante é você potencializar as suas energias em algo. Então, se você tem ali um objetivo, você potencializa todas as suas forças nesse objetivo e siga em frente. E vai tentando buscar ali meios e métodos diferentes para você realizar aquela atividade ou aprender aquilo. Então você tem que pegar os seus pontos fortes, né, que você sabe que você é bom, e potencializar ainda mais eles. E tentar. Vai tentando, insistindo, que uma hora as coisas vão acabar fluindo da maneira que você precisa. Você também pode usar a tecnologia a seu favor. Hoje em dia a gente tem as agendas aí, os apps de lembretes, então põe lá o despertador para te ajudar a lembrar dos seus compromissos, né? A gente tem o uso também do audiolivro, que a gente é muito fácil hoje em dia achar um livro em áudio também. E como a gente está atrelando aí a dislexia ao seu aprendizado, então o que é interessante você procurar um especialista, podendo ser um fonoaudiólogo, um psicólogo, um neuro, ou pedagogo, que possa ali te auxiliar a você desenvolver essas técnicas e métodos de aprendizagem. Principalmente nos casos mais graves. Pois é. E não adianta procurar remédio, não vai adiantar. Por mais que às vezes as pessoas podem gostar de um remedinho, mas não procurem, porque você não cai nessa besteira, não vai adiantar nada. Tá? Então, a dislexia vai ser a sua amiga que você vai ter que aprender a conviver com ela. Pois é. E é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar. Tenho certeza, a gente já conhece várias pessoas que a gente batendo papo, muitos amigos, que as pessoas têm dislexia. A gente já fez o teste no pessoal. É interessante, às vezes, os pais aí identificar os seus filhos, porque quanto antes vocês puderem tratar a dislexia não é burrice, não é ignorância, não é preguiça. E se identificado na infância, fica muito mais fácil para a criança, quando se tornar adulto, aprender a lidar com ela. Então, uma dica para os pais, converse bastante com os professores, identifique se os seus filhos têm essa dificuldade. Agora, por conta da pandemia, vocês acompanhando mais de perto o ensino dos seus filhos, fica mais fácil também de vocês identificarem isso. E qualquer dúvida, a gente está aqui para bater um papo, para conversar e trocar algumas figurinhas. Tá certo? É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.